Muito bom, irmãos, muito bom. Estamos na reta final da Epístola aos Efésios. Sem delongas, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Dos versículos 5 até o 9. E hoje nós vamos falar sobre empregados e empregadores. Efésios 6, de 5 a 9, diz assim: Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Feche seus olhos, oremos nesse instante, irmãos. Pai, levamos diante de Ti agora os nossos corações, solícitos, meu Deus, carentes da Tua voz e da Tua santa palavra. Fala-nos, Senhor, instrui-nos, nós precisamos ser dirigidos por Ti na Tua santa palavra. Auxilia-nos por meio do Teu Espírito Santo. Dai-nos iluminação para conhecermos a Tua verdade e nos empenhar em obedecê-la. Nós suplicamos a Ti, ó Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e amém. Pode sentar-se, irmãos. Bom, nós chegamos, portanto, com esse trecho de hoje, no final daquele pensamento de Paulo a respeito de uma vida cheia do Espírito Santo, resultando em serviço mútuo, em sujeição recíproca. Eu sirvo a você, você serve a mim, eu me sujeito a você, você se sujeita a mim, e tudo isso se dá numa relação em que cada um considera o outrem superior a si mesmo. Paulo disse para nós, lá na altura do capítulo 5, versículo 18, sejam cheios do Espírito, falando entre vós. Então há reciprocidade. E depois ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Uma vida cheia, uma vida repleta do Espírito, ou seja, uma vida governada pelo Espírito, redunda em serviço mútuo, uns servindo aos outros, uns servos dos outros, todos iguais, todos servos no temor de Deus. Isso reflete-se na igreja, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, salmodiando no Senhor, ao Senhor nos vossos corações, dando sempre graças. Então, isso reflete-se na comunhão da igreja, mas isso extrapola o ambiente religioso, reflete no ambiente doméstico, marido e mulher, as mulheres sujeitando-se aos maridos e os maridos sacrificando-se pelas mulheres. Isso reflete na vida dos filhos, filhos que obedecem e honram aos pais, que lhes obedecem enquanto lhes são sujeitos, enquanto vivem sobre a autoridade dos pais, enquanto vivem a dependência dos pais, lhe obedecem. E que lhe honram quando não mais são dependentes, mas deve-lhe ainda consideração e respeito, e talvez até mesmo sustento na velhice. E aí, como a família é a célula-tronco da sociedade, esse mesmo espírito que se dá na relação familiar, dá-se também nas relações sociais. E aí Paulo especifica
diretamente a relação que se dá entre os empregados e os empregadores que temem ao Senhor Jesus, que são servos de Cristo, e como eles devem importar-se uns para os outros. O trecho todo aqui é um mandamento. Paulo está dizendo: faça tal, não faça tal, faça desse jeito, não faça daquele outro jeito. Então nós precisamos observar o emprego da palavra que Paulo faz aqui e aplicá-la em nossas vidas. Esse, sem sombra de dúvida, é o trecho mais direto desse discurso todo de Paulo. Aqui, Paulo já não faz mais nenhuma alegoria e ele vai direto ao ponto. Olha, vocês que são empregados, façam isso e isso. Vocês que são empregadores, façam também assim e assim. Primeiro, nós precisamos contextualizar. Precisamos fazer um pano de fundo aqui para nós entendermos como que os primeiros leitores de Paulo entenderam esse mandamento. Nós lemos aqui: vós, servos, obedecei aos vossos senhores. A palavra que para nós é traduzida aqui como servo, também é traduzida como escravo. Porém, com algum acerto, o tradutor, pelo menos da versão que eu estou lendo aqui, traduziu por servo e não por escravo. Por quê? Porque para nós, brasileiros, quando nós ouvimos a palavra escravidão, o que é que nós pensamos? Nós pensamos na Idade Média, nós pensamos nas grandes navegações, nós pensamos no século XVI, Brasil colonial, tráfico negreiro, pessoas sendo trazidas de outros lugares do mundo para trabalhar como escravos, para viver uma subvida. Porém, esse entendimento que nós temos de escravidão não é o entendimento bíblico. A escravidão na Bíblia não é essa escravidão como no século XVI. Não é uma escravidão étnica. Quem iniciou esse tipo de escravidão étnica, eu escravizo o outro por causa da origem dele, por causa da cor da sua pele, por causa do seu povo, foram os muçulmanos. A religião muçulmana surge depois dos anos 600 depois de Cristo, e eles são os primeiros a escravizarem os negros por os considerarem inferiores. Depois isso é então exportado para a Europa medieval, porque os muçulmanos conquistaram o que hoje para nós é Portugal e a Espanha, e a grande influência ali na Península Ibérica e na Gália, que para nós hoje é a França, dessa invasão muçulmana. Então ali também essa escravidão étnica, em que o homem escravizou o outro por causa do seu lugar de origem, da cor da sua pele, recebeu influência. No período da Bíblia não era assim, como era. Então primeiro nós temos que entender, não era racial. Um homem não escravizava o outro por causa da sua origem racial. Segundo lugar, não era coibitiva, ninguém era forçado a ser escravo. Por incrível que pareça, nós já vamos entender. Terceiro, era por motivos econômicos. Como é que alguém se tornava escravo no período bíblico? Eu contraí uma dívida com o Paulinho, não tenho como pagar, então eu vendo-me como escravo para o Paulinho para pagar com mão de obra, sem receber salário, a dívida que eu tenho com ele. Paulinho, te devo 10 mil reais, então eu vou trabalhar para você 10 meses sem receber nada para quitar a dívida que eu tenho com você. Então, o escravo ele trabalhava a troco da quitação da sua dívida, ele trabalhava a troco de alimento e de abrigo. O escravo, entre os judeus, ele não vivia numa senzala, ele não comia lavagem. O escravo, entre os judeus, comia junto com o seu senhor, ele dormia numa casa tão digna quanto a do seu senhor. Nós vemos, por exemplo, o relato em Atos capítulo 8, de um escravo, eunuco, que era o tesoureiro da rainha Candace dos Etíopes, rainha da Etiópia. Então veja, o homem era um escravo, mas era tesoureiro, era ele quem cuidava do tesouro da rainha. Então não tem nada a ver com aquela visão que muitas vezes nós temos de escravidão, como foi no século XVI. Em quarto lugar, às vezes era até voluntária, porque quando um homem vendia-se como escravo, ele poderia trabalhar no máximo 6 anos. Supondo que a minha dívida fosse redimida, quitada em 1 ano. Trabalharia 1 ano como escravo,
Palavra escravo, eu sei que ela é pesada aos nossos ouvidos, mas depois nós vamos trocá-la por servo. Então, tenho uma dívida, trabalho 1 ano ali como escravo, quitei a minha dívida, volto para minha casa, né? Mas se minha dívida é muito grande, eu trabalharia até quitá-la. Se em 6 anos não quitou, também não posso mais continuar trabalhando. A servidão podia durar no máximo 6 anos. No 7º ano, o escravo tinha que ser remido. Ele tinha que ser liberto, a dívida tinha que ser quitada. Quando esse escravo era remido, ele era liberto, ele não saía com uma mão na frente e outra atrás. Ele recebia uma indenização de grãos de cevada, de grãos de trigo e de rebanho. Por quê? Porque ainda que a mão de obra dele fosse escrava, era muito mais barata do que a mão de obra de um diarista, que além de receber comida, além de receber abrigo, ainda recebia 1 denário por dia de trabalho. Então, para ele não sair, como nós falamos hoje, com a mão na frente e outra atrás, ele recebia uma indenização no 7º ano. Mas se, ainda assim, depois de 6 anos como escravo, ele quisesse continuar trabalhando na casa daquele senhor, porque você imagina bem, se você sai da casa do senhor, você tem que empreender, você tem que trabalhar, você tem que granjear, você tem que trabalhar a terra, o gado. Se eu trabalho para um outro homem mais próspero do que eu trabalho para ele, eu vou comer, vou morar, eu posso ganhar dinheiro, né? Porque o escravo ele pode trabalhar para ganho pessoal e não vou ter que empreender. Eu sou, portanto, empregado daquele outro homem. Então, se ele imaginasse que era mais cômodo para ele continuar sendo servo do que ser livre, ele poderia continuar sendo servo por um período vitalício. Ok? Então, isso é importante nós entendermos. Escravidão na Bíblia nada tem a ver com a escravidão do período do século XVI, descobrimento do Brasil, tráfico negreiro, escravatura, como nós conhecemos nos livros de história. Bom, nós temos que saber também que a Bíblia ela é contrária à escravidão nesses modos do século XVI, do Brasil colônia. Em Êxodo 21:16 diz assim: quem capturar um homem e o vender, ou for achado com ele sob o seu poder, certamente morrerá. Então, se eu capturasse um homem e o vendesse como escravo e fosse descoberto, a pena para esse crime de rapto e venda era morte. Então Deus era contrário. Depois, de novo, esse mesmo mandamento é repetido em Deuteronômio 24:7. Portanto, escravo na Bíblia, para nós é uma espécie de caseiro, uma espécie de mordomo, dispenseiro, administrador dos bens de um outro homem. É alguém que vende a sua mão de obra em troca do alimento, em troca da moradia, ao invés de em troca de dinheiro. Em decorrência disso, contrapartida é que também não tem propriedade. O servo não tem bens próprios, né? Os bens do qual ele desfruta são do seu senhor. Bom, entendemos então de que servo Paulo está dizendo. Que tipo de escravo, tipo de servo que Paulo está dizendo. Agora nós precisamos fazer uma aplicação pessoal. Entendida essa questão, vamos aplicar o texto para nós hoje, para a nossa realidade. Século 21, Brasil, em que não há escravidão e nem mesmo nesses moldes da Bíblia. O que é que há? Empregados e empregadores. Existe alguém que empreende, que vai lá, abre uma empresa, investe um capital, vai atrás de know-how, maquinário, matéria-prima, e ele contrata a mão de obra de uma outra pessoa para trabalhar no seu empreendimento. Não é assim que é hoje em dia? O empregador é o cara que empreende, que vai lá, levanta fundos, faz um financiamento, maquinário, know-how, né? Ele que vai ver qual nicho de mercado, produto ou serviço dele está precisando, e aí ele vai e contrata a mão de obra para trabalhar para ele. Então vamos aplicar nesse sentido. Quando Paulo disser aqui servos, nós vamos aplicar por empregados. E quando ele disser senhores, nós vamos aplicar por empregadores. Tá bom? Eu não gosto da palavra patrão, porque tem uma conotação de mandar, de dar ordens. Empregador, nós vamos ver lá no finalzinho que cabe muito melhor. Primeira coisa,
nós temos um problema aqui no Brasil para entender esse tipo de passagem. No Brasil nós temos uma luta de classes, tá bom? Nós temos uma Constituição Federal que foi escrita em 1988, antes da queda do Muro de Berlim, então antes de todo mundo saber que o socialismo não tinha dado certo. Parecia que ia dar certo, né? Como escreveram a nossa Constituição um ano antes, pensaram que ia dar certo, né? Então nós temos muito disso em nós. Eu falo, a minha geração ainda tem muito. Na cidade de onde eu venho, Jaú, mais ainda, uma cidade industrial. Então nós temos muito essa ideia de que o patrão e o empregado são adversários nisso. Isso tudo são traços de umas ideias que a gente vem herdando do período da Guerra Fria. Especialmente aqui na América Latina, foi aonde perdurou no final dos anos 90 essa ideia de que o patrão é alguém que quer te explorar e a ideia de que o empregado é alguém que quer ganhar em cima do patrão. E hoje em dia o país sofre muito por causa dessa influência ainda. Então hoje nós temos a classe sindical. É alguém que arroga para si a defesa dos trabalhadores. E em contrapartida nós temos a Justiça do Trabalho, que vê o empregador como alguém que é culpado até que ele prove o contrário. Na justiça existe um princípio que chama assim, indúbio pro réu. Ou seja, na dúvida, você tem que ser a favor do acusado. Na dúvida, o juiz absolve. Se ele não tem provas consistentes, ele absolve. Mas, na justiça trabalhista é o contrário. É indúbio pro operário. Então, o empregador é culpado até que ele prove o contrário. Na justiça criminal, o acusado é inocente até que ele prove o contrário. Então não é fácil, né? Não é fácil. A nossa cabeça, a minha, eu falo por mim, né? Tenho só 30 anos, mas trabalhei 14 anos lá com indústria de calçado. Então o sentimento que você vê ali num chão de fábrica é esse. É o funcionário sempre querendo pegar um atestadinho para faltar do serviço. O cara, ele não está contente com o serviço, ele não pede demissão. Ele fica fazendo corpo mole para forçar a ser demitido, porque ele não quer perder os direitos trabalhistas dele, a rescisão contratual, isso, aquilo, outro. Isso é muito contrário ao princípio bíblico. O princípio bíblico aqui hoje vai nos falar de que a dignidade não está por trás de receber uma multa rescisória, um seguro-desemprego, sacar um fundo de garantia. A dignidade, muito pelo contrário, está em trabalhar e sentir-se bem, em fazer aquilo que você gosta, e se não está contente, você pode hoje no Brasil, no regime de trabalho que nós temos, pedir demissão do seu emprego. Você não é obrigado a ficar suportando um ambiente de trabalho desagradável. Em contrapartida, nós também temos os empregadores. E lá também onde eu morava, naquele ambiente industrial, o empregador, antes, geralmente numa fábrica de sapato, que nem onde eu trabalhei, antes dele ser empregador, ele foi empregado. Ele batia sapato para alguém. Aí quando ele vira patrão, ele fala, esses caras aí estão tudo querendo passar a perna em mim. Estão tudo querendo pegar uma atestadinha aí para não ter que trabalhar. Então a mentalidade dele é que o empregado dele quer ganhar em cima dele também. E aí ele trata com rigor, né? Esquecendo que um dia ele foi empregado e ele não gostaria de ser tratado assim. Infelizmente. Todo mundo é assim? Não, né? Eu, por experiência própria, falo, já trabalhei para pessoas que são mais humanas, mas também já trabalhei para pessoas que olham para você e vê só o número do seu registro na empresa e você não é uma pessoa, você é só um número. Versículos de 5 a 8, Paulo então nos dá aqui os mandamentos aos empregados. Ele diz assim, primeiro, versículo 5, empregados, obedeçam aos seus empregadores com respeito e temor. Obedeçam aos seus empregadores com respeito e temor. Por quê? Porque eles são os seus superiores. Ele diz, obedecei aos vossos senhores na carne, né? Paulo está dizendo aqui, os servos, obedeçam aos vossos senhores na carne. A palavra que para nós é traduzida aqui como senhor é a palavra dono. Por quê? Porque nesse tempo o senhor tinha posse do servo que vendeu a sua mão de obra para ele. Hoje nós não temos isso. O meu empregador não é meu dono, mas ele é o meu superior.
Ele está me contratando para trabalhar no seu empreendimento. Por isso eu devo obediência, com respeito e com temor. Temor é diferente de medo. Temor não é um sentimento de pânico, mas é um sentimento de respeito. Como quando a gente olha alguém que é mais velho, como quando a gente está na presença do magistrado, como nós estamos diante de uma autoridade, de alguém com garbo, nós nos portamos com decência e com reverência. Essa é a palavra que eu queria achar. Reverência. Empregados, obedeçam aos seus empregadores com respeito e reverência, porque eles são seus superiores. Segundo mandamento, sejam sinceros de coração, ou seja, trabalhem com a consciência tranquila. Ninguém é obrigado a trabalhar para ninguém no país em que nós vivemos. Se eu entendo que o trabalho que eu estou fazendo não nutre em mim uma consciência tranquila perante o Senhor, eu peço demissão. Né? O patrão fala assim para você: olha, liga em tal lugar e fala assim, assim, assado. Conta uma mentira assim, assim, assim. Aí você, puxa vida, eu não posso fazer isso. Você não é obrigado a trabalhar para esse cara. Faça com sinceridade, com uma consciência tranquila. A gente costumava dizer isso, né? Não é possível que o camarada acorda de manhã e fala assim: tchau, amor, dá um beijo nela e fala: vou lá fazer coisa errada na firma. Não é possível, né? O cara acorda pela manhã para fazer as coisas decentes, né? Ele acorda para fazer um trabalho direito. Ninguém acorda pela manhã para fazer sem vergonhice. Então nós, como cristãos, precisamos trabalhar com consciência. Terceiro, versículo 6, né? Servindo não somente à vista, como para agradar aos homens. Então, não somente servir quando nós estamos sendo supervisionados, não fingindo, querendo agradar o meu empregador. Numa das fábricas que eu trabalhei mais tempo, eles tinham câmeras espalhadas pela fábrica inteira. Então o camarada, ele trabalhava ali, sabe, nem olhava para o lado, porque tinha câmera focada atrás dele. Mas e se não tiver a câmera me supervisionando? E se meu chefe não estiver me supervisionando? Eu faço corpo mole ou eu continuo trabalhando com a mesma aplicação? O que o Paulo fala aqui é: não sirvam só quando vocês estiverem sendo olhados, para agradar a quem te observa, mas trabalhem como se vocês estivessem trabalhando para Cristo. Estou no versículo 6. Como servos de Cristo. Como se o meu empregador fosse o Senhor Jesus. Por quê? Porque foi Ele quem me abençoou com o emprego que eu tenho. Ele me abençoou com a profissão que eu tenho. Seja uma profissão que requer muito preparo, muita instrução, muito tempo me preparando, seja uma profissão que requer menos, mas Ele me deu a profissão que eu tenho e me deu o emprego que eu tenho. Por isso eu trabalho para o meu empregador, mas eu trabalho como se estivesse trabalhando para Jesus. Mesmo que o meu empregador não esteja me supervisionando, mesmo que no lugar onde eu trabalho não tenha uma câmera supervisionando o meu trabalho, aos olhos daquele que tudo vê, daquele que todas as coisas estão descobertas, a quem nós um dia iremos prestar contas. Quarto mandamento que ele dá aqui, ainda no versículo 6. Façam a vontade de Deus. Não sirvam só à vista, mas sirvam como empregados de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Quando eu sei que eu estou servindo corretamente o meu empregador, quando eu estou obedecendo ao meu empregador, eu não estou obedecendo a um homem, eu estou obedecendo a Deus. Porque obedecendo e respeitando e reverenciando o meu empregador, eu estou sendo obediente a Deus. Existe uma passagem na Escritura, na primeira carta de João, que ele diz assim: se você diz que ama a Deus e não ama ao seu próximo, você está mentindo. Porque como pode dizer que ama a Deus a quem você não vê,
se não ama o seu próximo que está aí, diante de você? Então, se dizer que ama a Deus sem amar o semelhante é hipocrisia, dizer que está servindo a Deus sem servir ao seu empregador é de igual modo hipocrisia. Quando eu obedeço o meu empregador, eu estou obedecendo a Deus. Quinto mandamento, versículo 7. Sirvam de boa vontade. Sirvam de boa vontade. Trabalhem com prazer. Existe um filósofo oriental que disse assim, trabalhe com uma coisa que você gosta e você não terá que trabalhar nenhum dia da sua vida. Isso é muito romântico, esse pensamento, né? É claro que ao pé da letra não é assim. Mas é óbvio que é muito melhor eu exercer uma profissão em que há prazer no meu serviço do que eu fazer algo que eu não gosto. Dar um exemplo. Eu detesto cálculo. Pensou se eu fosse contador? Acho que foi até com a Mariana que eu comentei esses dias. Que será que eu podia fazer uma faculdade? Ela também pensando, podia fazer o quê? Letras, pedagogia. Falei, amor, por que você também não faz, sei lá, contabilidade, ciências contábeis? Ela falou, o quê? Cálculo? Se você errar uma vírgula lá em cima, isso aqui vem decrescendo no final. Se você fizer um curso de letras, você escrever laço com 2 S, está errado. Mas todo mundo sabe que você escreveu laço. Se você fizer um curso de contabilidade e você trocar um 7 por um 1 lá em cima, o resultado aqui embaixo é totalmente diferente. Eu, particularmente, não gosto de cálculo. Então, para que eu iria ser contador? Não, Tiago, mas olha, se você trabalhar com contabilidade, você ganha muito mais do que em outra profissão. Não, nós não trabalhamos pelo tesouro que se perde, pelo dinheiro unicamente. Mas nós trabalhamos pelo tesouro que permanece, que é a satisfação, que é a realização pessoal. Por isso ele diz, façam de boa vontade, sirvam de boa vontade como ao Senhor. Acorde pela manhã, com prazer, tome um café e vá feliz para o seu trabalho. Se você não consegue fazer isso, muda de profissão, meu amigo. Mas ganha menos, pastor. Mas o dinheiro você não vai levar quando você morrer. Meu avô já falava, caixão não tem gaveta, bicho. Você não vai levar nada daqui. Então não trabalhe unicamente pelo ganho, unicamente pelo dinheiro. Trabalhe pela satisfação pessoal. Sexto mandamento. Versículo 8. Saibam que Deus recompensará vocês. Deus recompensa aqueles que obedecem com respeito e reverência, aqueles que são sinceros, aqueles que servem não somente quando estão sendo supervisionados, aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que servem de boa vontade. Há recompensa nisso, e a recompensa que há na obediência e na sujeição é superior ao salário que o seu patrão pode te pagar. A recompensa que vem de Deus por você servir com reverência ao seu empregador é superior ao salário que o seu empregador pode te pagar. Irmãos, tudo isso aplica-se da seguinte maneira. É o conceito que Paulo disse de sujeição mútua. Sejam cheios do Espírito Santo, sujeitando-se, submetendo-se uns aos outros. Se você não foi um filho obediente, um filho sujeito, não foi um aluno obediente, submisso aos seus professores, se você não respeita as autoridades constituídas, sinto muito, você não vai desenvolver isso no ambiente de trabalho. Se você não consegue entender, se você não é capaz de servir o seu irmão de igreja, com quem você nutre um laço de fraternidade espiritual, você não vai conseguir se sujeitar ao seu patrão, que talvez nem seja cristão como você, na grande maioria das vezes, né? Às vezes o seu patrão é cristão, mas às vezes ele não é. Às vezes o seu empregador serve a Cristo também, mas às vezes não serve.
Se você não for capaz de sujeitar-se a essa pessoa que está sentada do seu lado ou do outro lado, se você não é capaz de sujeitar-se, esposa ao seu marido, marido sacrificar-se pela esposa, se você como filho não se sujeita ao seu pai, que há um laço de afeto, você não se sujeita à sua mãe, de quem você foi gerado, e que te alimentou, e que te cuidou, e te sustentou, dificilmente você vai se sujeitar ao seu empregador. Por isso, nós precisamos voltar. Sujeitem-se, submetam-se uns aos outros. Considerem uns aos outros como sendo superiores a si próprios. Uma observação importante, isso também vale para o servidor público. Quem é o empregador do servidor público? Não é o Estado de jeito nenhum, não. Sou eu, contribuinte. O empregador do servidor público é o povo. É quem paga os impostos. O Estado é só o RH do povo. O Estado só contrata, remunera, exonera, demite, aposenta aqueles que o povo pagam para trabalhar. Quando você estiver servindo, você que é servidor público, sirva como se você estivesse servindo os seus filhos. Seus filhos também são povo. Sirvam como se você estivesse servindo aos seus pais, porque seus pais também são povo. Né? É ruim quando você vai, por exemplo, num PA, num hospital, num pronto atendimento, você recebe um atendimento ruim. Né? A pessoa está lá, não é obrigada a estar, ninguém é obrigado a exercer nenhuma profissão, mas ela está lá e te atende de mau grado, de mau gosto. A mesma coisa vale em todas as outras áreas do serviço público. Bom? E para os empregadores, então, versículo 9. Nós vimos aqui 6 mandamentos que o Senhor deixa aqui para os empregados. E no versículo 9, os mandamentos para os empregadores. Lembra-se que sempre aquele que tem mais responsabilidade é exortado por último, não é? Primeiro, Paulo exorta a esposa e depois ao marido. Para a esposa ele diz, sujeite-se ao seu marido. Para o marido ele fala, sacrifique-se pela sua esposa. Depois ele exorta os filhos e aí os pais. Para os filhos ele fala, obedeça e honre. E para os pais ele fala, não provoque a ira e ensina-os na doutrina do Senhor. E agora os empregadores ele diz, obedeça, faça de bom grado, faça de bom coração. E aos empregadores ele diz assim, façam vocês o mesmo. Então, empregadores, tratem os seus empregados da mesma maneira com que você quer ser tratado. Se ele diz, obedeça ao seu empregador com respeito e com reverência, empregador, trate o seu empregado com respeito e reverência. Obviamente que o empregador que é ímpio não vai reverenciar o seu empregado, mas o empregador que é cristão tem que reverenciá-lo. Façam vocês o mesmo. Vocês, empregadores, versículo 9, façam o mesmo para com eles. Trate como você quer ser tratado. Segundo mandamento, não ameacem. Deixem de lado as ameaças. Então, se o empregado é ruim, porque pode ser que você encontre um camarada que faz corpo mole, que traz atestado para ficar final de semana prolongado em casa. Pode ser que você tenha um mau empregado. O que você tem que fazer? Demita-o. Pague todos os direitos que ele tem. Você não é obrigado a ficar com a pessoa que é ruim no trabalho, sendo empregador de uma pessoa ruim, tendo que suportá-la, e também fazendo da vida dela um inferno, forçando que ela peça demissão. Quantas vezes a gente viu isso lá naquela fábrica que eu e a Mariana trabalhamos? O camarada está fazendo corpo mole, fazendo serviço de qualquer jeito para ser mandado embora, aí o patrão percebe isso e aí começa a fazer da vida do cara um inferno. Coloca ele para fazer o pior serviço, né?
Só pede para ele fazer hora extra, para ver se ele se enche também e pede as contas. Não, se eu sou o empregador e eu sou cristão, e eu vejo que o meu empregado não é bom, eu o demito, pago-lhe todos os direitos. Não preciso tratá-lo com ameaças. Em terceiro lugar, saibam que vocês dois também têm um patrão em comum. Versículo 9 ele diz assim: sabendo que o vosso Senhor, o Senhor de vocês dois, está no céu. A palavra Senhor aqui é dono. Quem é o nosso dono? Quem é o nosso patrão? Jesus. Então o empregador cristão precisa ter consciência que ele é patrão do seu empregado, mas que ambos têm um patrão em comum, e é Jesus. E nós devemos a ele reverência, respeito, temor, tremor, boa vontade, sinceridade de coração. Nós temos um mesmo dono, o Senhor Jesus. E há uma advertência, ele fala, porque com ele não há acepção de pessoas. Deus não faz distinção de classe social, de status. Deus não faz acepção de pessoas por causa da instrução, do grau de conhecimento que a pessoa tem. Deus salva homens ricos, homens pobres, homens cultos, homens ignorantes, homens simples, homens sofisticados. Eu estou dizendo homens, mas são homens no sentido do gênero humano. Homens e mulheres, obviamente. Deus salva a independência do povo, da classe, da tribo, da língua ou da nação. Então o empregador cristão precisa ter esse temor, que ele não pode fazer acepção dos seus empregados. Ele não é obrigado a ter na sua equipe ninguém que não atinja os objetivos. Portanto, se ele tiver que demitir, ele pode demitir com a consciência tranquila. Mas se aquela pessoa cumpre os seus objetivos, iguais aos outros que trabalham com ela, precisam todos ser tratados com a mesma dignidade. O grande desafio para nós brasileiros, nos desvencilharmos daquela herança marxista, socialista, soviética, de que o patrão e o empregado são inimigos, de que o patrão quer oprimir o empregado e que o empregado quer ganhar em cima do patrão. E como é que nós corrigimos isso? Com um conceito muito contemporâneo, muito atual para nós, que é o conceito de relação de cliente. Funcionário não, que funcionário é quem trabalha só no setor público. Empregado, o seu patrão é o seu cliente. E o cliente tem sempre a razão. Você vai num restaurante, você chega lá e pede um prato, uma bebida. Você quer ser bem atendido ou mal atendido? Você quer que o atendimento seja rápido ou demorado? Você quer que o atendimento tenha qualidade ou má qualidade? Você quer que o produto que é servido seja agradável ou desagradável? Então você, como cliente, quer ser bem atendido. Então você, empregado, tem que entender que o seu empregador é o seu cliente. E você precisa atender à satisfação dele. Você precisa atender às expectativas dele. Se você pensar no seu empregador como cliente, você não vai pensar no seu trabalho como uma obrigação, mas vai pensar nele como um serviço a ser atendido. Se você sair da sua casa pensando que o seu empregador é o seu patrão, então você vai achar que o seu serviço é um trabalho. E dá trabalho para fazer. Se você sair da sua casa pensando que o seu empregador é o seu cliente, então o seu serviço deixa de ser um trabalho. E você vai oferecer o seu serviço em troca da sua remuneração. E o empregador a mesma coisa. Empregador, o seu empregado é o seu cliente. O empregado é o maior ativo que o empregador tem. O
O maior ativo que ele tem não é propriedade, não é maquinário, não é matéria-prima. O maior ativo que uma empresa tem é a mão de obra. Então, o seu empregado, o empregador, é seu cliente. Essa relação de empregado e empregador, para nós, não vale só para carteira assinada, irmãos. Camarada que tem uma borracharia no fundo da casa dele. Quem é o cliente dele? Sou eu que furo meu pneu. Então, meu pneu fura, eu vou lá na borracharia, eu quero ser bem atendido. Eu quero que o serviço que ele faça seja de boa vontade e seja de boa consciência. Nesse sentido, ele é o empregado e eu sou o empregador. Porque eu levar o meu pneu para ser consertado, está dando trabalho para ele. Nesse sentido, eu também preciso respeitá-lo, tratá-lo com dignidade, tratá-lo da mesma maneira que eu queria ser tratado. Isso vale em todas as relações. Eu não tenho um trabalho, pastor, então transfira tudo isso que você ouviu hoje aqui para dentro da sua casa. Os afazeres domésticos são o seu serviço, seus irmãos mais velhos, seus pais, seus avós são os seus empregados. São os seus empregadores, melhor dizendo, são os seus patrões. Você deve a eles reverência, você deve a eles respeito, você tem que fazer de bom grado os seus afazeres domésticos, você tem que fazer como se estivesse fazendo para o Senhor, tem que fazer não só quando for supervisionado. Isso tudo, irmãos, é reflexo de uma vida espiritual saudável. Quem não tem uma vida espiritual cheia do Espírito Santo, não consegue fazer essas coisas. Porque ele sempre quer levar em cima. Ele nunca quer levar o desaforo para casa. Ele não aceita que alguém lhe puxe o tapete. Ele procura puxar o tapete de alguém. Então, quem não tem uma vida cheia do Espírito Santo, não pode sujeitar-se ao empregador, não pode o filho sujeitar-se ao pai, não pode a esposa sujeitar-se ao marido, não pode o marido sacrificar-se pela esposa, não pode o pai respeitar o filho, não pode o empregador respeitar o empregado. Uma vida cheia do Espírito Santo. Vida cheia do Espírito Santo é para eu servir ao meu próximo. Para nós encerrarmos, esgotarmos esse assunto que começou lá no capítulo 5, versículo 18. Sejam cheios do Espírito Santo e submetam-se uns aos outros no temor de Deus. Mulheres, submetam-se aos seus maridos. Maridos, sacrifiquem-se pelas suas mulheres. Filhos, obedeçam e honrem aos seus pais. Pais, protejam aos seus filhos. Empregados, obedeçam aos seus empregadores. E empregadores, respeitem aos seus empregados. Que nós possamos fazer isso e aplicar-nos a servirmos uns aos outros. Se coloque em pé para nós orarmos e agradecermos a Deus por essa palavra, irmãos.